Fala, meu povo, boa noite, boa E tarde. aí, galera, beleza? Passando o cast aqui, tô mandando os links pra galera. Daqui a pouquinho a gente começa a falar desse mercado muito agradável, prazeroso. Pelo menos tem assim, tem um alento, né? Dessa vez não é só cripto que tá um lixo, né? TradFi tá um lixo, né? Então, a gente tá meio que indo na onda aí. Se você parar para pensar no relativo, um beta, até que o Bitcoin, né, se comportou bem, né? Sim. Nvidia caiu 5, Tesla caiu 10, né? Eu Última vi semana isso aí tem feio Palantir caindo demais. 30%. Isso aí eu não tinha Uma, visto, não. na última semana, né? Então tem, não foi no dia de hoje, mas, pô, querendo ou não, cara, uma queda para mesmo para até para cripto cair 30% em um dia, pô, quer dizer, cripto em um dia, né? Uma semana para mercado internacional é um negócio relevante, né? Eu não sei se é o meu negócio ou se é o seu som que tá, tipo, travando. Deve ser o meu. Aí, é o seu? Agora deve ser o meu. Agora melhorou. É porque meu computador tá com muita coisa aberta, velho. Tipo assim, hoje ele tá batendo recorde. E aí, tá tendo motor também. Mas beleza, vamos lá para É, pelo menos o meu é, último cast, né? Como anfitrião, pelo menos. E quer começar o quê? Vamos falar do que aí primeiro? peraí, ó, e cast, assim, como por enquanto eu vou estar sozinho aqui, eu tô até vendo algumas pessoas que podem estar chegando junto. Por enquanto vai ser o último cast mesmo, porque a ideia do cast era ter a discussão de mais de uma pessoa. Exato. E com Então, uma pessoa só não tem discussão, né? não tem discussão, é um monólogo. Então, vamos continuar com as lives de airdrop. Eu vou ver se eu adiciono uma área, um segmento da área de airdrop para mercado. Eu vou pensar bem como é que eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou estar na Argentina, então não vai ter live. Vou pensar em como eu vou fazer isso e aí trazer esse panorama. Mas por enquanto a gente tem a live macro, vai continuar aí às sextas-feiras, pelo menos até dezembro. A gente não sabe se quando de dezembro que a gente vai parar, mas pelo menos até dezembro aí. Então, até lá, já vou ter pensado numa forma da gente englobar algo no estilo do cash. E amanhã, como o Thiago falou, a gente vai manter ainda aí a live, né? A live macro. Então, muito do que eu acabava falando nas de quarta-feira e também na de hoje, eu vou acabar dando uma geral na de sexta. Talvez acabe mudando o horário, talvez uma vez ou outra eu não consiga, mas acho difícil, vai ser mais uma mudança de horário mesmo. E aí, em dezembro, a gente vê como é que vai estar para partir, acho que ali de mês de dezembro começa a ficar um pouco mais complicado, É, porque começa a ficar perto de Natal, essa coisa toda. A gente vê até onde a gente toca e a gente vai rever novamente em janeiro, porque o problema para mim não é nem fazer, né? Porque é questão de agenda, como tô nesse lugar novo que eu tô, tem muita reunião, muita coisa. Então, às vezes a agenda complica um pouco. Mas, eventualmente, se o Thiago estiver de boa e a situação estiver sob controle, eu posso ficar fazendo aí a cada 15 dias, uma vez por semana ainda, para também não, a galera não ficar muito. trazer uma paz para os caras, né, velho? Às Para vezes, trazer né? uma, Às vezes, né? trazer Ou então uma o pessoal sensatez. se Como é sentir que. meio, assim, o pessoal se sentir meio enganado, né? Que às vezes fala, É, não tá tão ruim assim. O pessoal, não, mas tá ruim, tá caindo, né? quem era que falava isso, porra? Toda sexta-feira tinha o cara que comentava, velho, a live para trazer a sobriedade de sexta, a É, a live para trazer a sobriedade sobriedade seja. do mercado. É. Rapaz, eu acho que dá pra gente começar. A gente vai começar a puxar o macro, né? Com o fim do shutdown e tal, e É. essa esse miserê no mercado hoje. O Open Interest do Então, Bitcoin deu. Mano, o Open Interest subiu mais, tipo, quase 18 eu coins, tô quase achando 20 coins que. agora. Eu acho que a gente tá muito perto de fazer um fundo aí no BTC, pelo menos um fundo de alguns dias, talvez, não sei. Mas vamos, né, do começo, até porque hoje eu tenho que sair realmente às 6 horas, que tem um jantar da pessoal da Coinbase. Então, assim, o grande problema que a gente teve no último mês foram, né, duas principalmente, questões das tarifas e questão do shutdown.
O shutdown foi resolvido na noite de ontem, bateu recorde em termos de tempo, né? Mas ele ainda, apesar de ter sido finalizado, as coisas só agora começam a voltar a funcionar, né? Então, a gente ainda tem a liquidez, ela ainda meio parada, mas à medida que os dias forem passando, né, ela vai voltando para os mercados. Os dados econômicos de setembro, lembrando que a inflação já foi divulgado, né, CPI pelo menos, eles vão começar a ser divulgados, e ao que tudo indica, né, saiu ontem aí no Twitter, de vários lugares, não teremos dados de outubro, porque você não teve a coleta dos dados, né, durante o mês inteiro. Lembrando que o shutdown começou no final de setembro. Então a gente não teve nenhuma coleta de dados durante esse período. Consequentemente, não daria para fazer essa coleta novamente para o pessoal focar nos dados de novembro, né? Então, ao que tudo indica, teremos um FOMC com dados de setembro, mas sem dados de outubro. O que é que mudou? E assim, o shutdown, por definição, o término dele é um fato positivo. Outro fato que, na minha opinião, ele também é natural, faz parte, é que o shutdown ele diminui a atividade econômica e diminui a inflação e diminui o emprego. Inclusive, o Steve Miller falou isso, ele falou, eu fiquei surpreso Steve Miller foi o cara o último governor do Fed que o Trump colocou lá. Para ser ultra dove, que ele sempre pediu corte de ponto de 50 BPS, Exato. enquanto alguns nem corte queriam. Mas ele falou um negócio que faz sentido. Ele falou, eu fiquei surpreso com essa mudança de tom para rock do Powell, porque ele mencionou muito shutdown, questão de dados, etc., mas, na minha visão, não tem nenhum outro jeito em que o shutdown ele gera mais atividade ou mais inflação. Ele gera menos atividade e menos inflação. Eu concordo com ele. Talvez, inicialmente, esse movimento do Powell tenha sido visto com compraram uma personalidade ali, mas a gente começou a ver, e aí o Nick Timiraos do Wall Street Journal, que é o passarinho do Fed, tá acabando os dias dele, depois que trocar o presidente do Fed, provavelmente ele vai perder a boquinha dele, que ele sabe tudo antes de todos, falou que o colegiado lá do FOMC está dividido com o corte de taxa de juros, e é o que a gente tem visto nas falas aí que que os membros, né, do comitê têm feito. Então parece que, de fato, a divisão aumentou, a precificação de corte foi para mais ou menos 50%. Eu estou começando a achar que está barato essa precificação, porque, novamente, eu acho que seria muito complicado politicamente para o Powell e para o comitê eles virarem e falarem, a gente vai parar agora porque a gente não teve divulgação de dado. Porque, assim, você tem dados que são públicos que eu digo, são emitidos pelo BLS, né, que é o ente público. Mas você tem dados privados também. E a gente tem dados do Challenger, tudo bem, o ADP veio positivo, mas o ADP vinha negativo há vários e vários meses. Diga aí. 14% hoje. A chance de 20%, 25 bips. Deve estar em 50, né? 53. 53. Próximo. Então, tem outros dados ali que tem que ser levado em consideração. Outra faceta importante é a faceta da inflação, né? E aqui engloba várias coisas, né? Na semana retrasada, eu já falei isso, os democratas ganharam as principais eleições que ocorreram naquela semana, naquele dia, né? Aquilo, para mim, foi a luz amarela do governo Trump, né? Tanto é que no dia seguinte o Trump estava se justificando para os repórteres, não, a gente já esperava, é normal, não sei o quê, que não é natural para ele fazer uma coisa dessa, né? Mas eu pensei, não, pode ser um dado único aqui, foi só aquele momento, tal, deve estar enchendo o saco do cara, tal, beleza. Só que logo depois a gente começou a ver algumas outras coisas que me pareceram estranhas, principalmente nos últimos dias. E aí a gente tem que pensar um negócio que é o seguinte: o S&P, ele está bem. Então, quem tem grana
não acha que a situação está péssima. Mas quem não tem grana, ou seja, quem não tem exposição no S&P, para essa parte da população, que é a maioria, obviamente, porque a renda é mais concentrada, a situação não está tão boa. E aí a gente começou a ver algumas coisas que não me parecem ser coincidência. Uma delas é o Bassett vindo falar que eles vão cortar tarifas. Primeiro, né? No acordo com o Japão, com a China, eles cortaram a tarifa de 50% para 47%. Né? Teoricamente, eles não precisavam fazer isso, mas fizeram, é uma queda relevante. E falou: nós vamos ver daqui a alguns meses, em relação à Fentanyl Tax, se a gente vai baixar mais, que tem mais 10% que teoricamente poderia baixar, vai para 37%. E logo depois também, que estava assinado, o Trump falou: a gente não vai ter mais anúncios de aumento de tarifas for the foreseeable future, né? Ou seja, no futuro aí, que, né, pelo próximo ano, sei lá. O que também é uma mensagem para um cara que se fia muito na ameaça, no bargaining power, de pegar e falar um negócio desse. Eu também achei estranho, mas vamos continuar. Aí a gente viu potencial acordo com a Suíça para diminuição de tarifas. Também discussão de acordo com a Índia, diminuição de tarifas. Aí beleza, chegou essa semana o Bassett falando que eles vão diminuir tarifas para produtos que não são produtos dos Estados Unidos, café, banana, essas coisas todas, que não tem substituto, né? Então o cara não tem como virar e falar: não, quero substituir aqui o banana pelo quê? Banana. Vai ter que ser outra fruta que não é a mesma coisa que a banana, então, né, que será produzida localmente. Então, está se fiando nessa teoria, nesse pressuposto para justificar a queda, né? E ao mesmo tempo, então assim, tarifa é um negócio importante porque afeta o bolso da galera. A galera não gosta de ver os preços das coisas subindo. Toda hora ele fala: não, a gente vai ver se tem cartel de produtores de carne, porque a carne está subindo. Teve a época dos ovos lá, mas no começo do ano, não, o ovo subiu 300%, a gente tem que... Então, assim, os caras estão sentindo o calor que está vindo de uma parte da população. E aí, não coincidência também, começou-se a discutir de forma mais ampla questões do mercado de housing. Então, o Trump começou a falar de hipoteca de 50 anos, né, que isso aumenta a affordability, né, a capacidade do cara comprar uma casa. O Hassett falando hoje: a gente vai ver medidas para melhorar a dinâmica do mercado imobiliário, que a gente acha que está fraco, as pessoas precisam ter melhor capacidade de comprar casa, o que deve passar pelaquela mudança de regulação de hipotecas que eu já mencionei algumas vezes. Ou seja, o que me parece que está ocorrendo aqui? Me parece que a luz amarela ligou e os caras entenderam que eles precisam dar um all-in muito forte para 2026. Se a gente olhar no Polymarket, os republicanos estão perdendo o Congresso. 75% de chance dos democratas levarem o Congresso. Se isso acontecer, acabou o governo. Não vão passar mais nada. Porque as coisas que o Trump passa normalmente são mais polêmicas. E o Senado... muito apoio. E o Senado, tem outra coisa, né? O Senado são 80 pessoas, 80 e poucas pessoas. Cara, você senta lá, você consegue ali, dá uma procurada aí, mas deve ser 80 ou 90. Você está sentado ali, você consegue dar uma ajustada, né? Tudo bem que o problema do shutdown foi lá, foi no Senado, mas você vê, chegou numa semana, nem falou: vamos resolver essa porra, tá resolvido. 100 membros. 100 membros. Porque super maioria tem que ser 60%, né? Então tá certo. O Congresso, porra, é gente com uma zorra. 435. Então, é nego com uma zorra. Mais difícil você alinhar as coisas. Então, assim, perder o Congresso é complicado, né? Eu acho que, e em função disso, eu acho que eles vão dar um all-in muito forte para 2026, né? Eu tenho poucas dúvidas disso. Acho que esses fatos que eu mencionei acontecendo praticamente em sequência, no espaço de tempo muito curto, não são uma coincidência, né? Sim. Isso aí é uma estratégia para tentar mudar a retórica, mudar a discussão para temas que são mais positivos, né, para a galera de mais baixa renda.
E esses eventos, eles obviamente afetam a pessoa de renda mais baixa, mas eles também, obviamente, afetam o pessoal de renda mais alta. Eu acho que o Trump vai querer fazer os dois. Ele vai querer que os mercados estejam bem e que a parte de baixo ali da pirâmide também esteja bem. Porque é a única forma que ele tem de mudar o cenário para os midterms de 2026. Né? Então, do macro, eu acho que o caminho continua o mesmo. Nos últimos dias agora, a gente começou, quer dizer, nos últimos dias, no dia, sei lá, somente equities, hoje, acho que precificando mais a questão de uma diminuição da chance de corte. Eu continuo achando que vai cortar em dezembro. Agora, essa diminuição, Jorge, eu queria lhe perguntar, na verdade, esse assunto. Porque, assim, o Powell veio num tom um pouco mais rock na reunião, mas era um pouco dentro do esperado, mais ou menos. Aí a gente está tendo... Era um pouco dentro do esperado. Tipo, então, a gente está vendo agora o governo vai reabrir, eles não tiveram os dados, sumiu os dados de emprego de outubro, deletaram do HD os dados de emprego de outubro, que deve estar uma tragédia. Deve ter sido uma tragédia. Então, assim, os dados de emprego estão piorando. A inflação não está aumentando. O tom do Powell era um pouco esperado que fosse desse rockish. E como eu não sou um cara não entendo de macro tanto assim, eu queria saber, tipo, de onde é que vem todo esse medo na sua visão? Porque eu acho que foram as variáveis dos que eu comentários. conheço... Eu acho que foram os comentários dos membros do FOMC, né? A gente teve o Muzalem falando, 3 deles falaram, além do Miran. O Miran, o cara estava mais, obviamente, pro lado do corte. Teve mais um que falou também, mas meio que em cima do muro, mas... Tem um que não vota, que falou que não deveria subir, mas é um que não vota, né? Ali é o Bostic, mas 3 que votam falaram, né? Nos últimos 2 dias. Um deles foi o Muzalem, que eu lembro bem. Os outros eu tô também fugindo aqui o nome, mas aí teve o Miran que falou, obviamente, que queria cortar, vai ser fato conhecido. E teve o outro também que estava mais preocupado com o lado do emprego, né? Então, meio que 3-2. Só que num colegiado pequeno, 3 pessoas né, é uma quantidade de pessoas já razoável. Eu vou procurar aqui o nome das pessoas, para também alguém comigo, acho que foi o Nick Timiras que falou. Mas o fato acho que não é coincidência que o mercado, principalmente equities, né? Se a gente parar para ver, cripto está se comportando relativamente bem, porque a gente está vendo, cara, Tesla caiu 10, Nvidia caiu 5, o S&P e a Nasdaq, tipo, mínima atrás de mínima. Nasdaq caiu 2 e pouco. O Bitcoin caiu 3. Então, hoje o sell-off, na minha humilde opinião, foi um sell-off não derivado da fraqueza de cripto, mas um sell-off em função do mercado tradicional. Pode continuar? Pode. O que me preocupa mais, porque quando era uma coisa idiosincrática de cripto, a gente sabe que o mercado tem desses shenanigans e depois... Cara, eu não sei também se me preocupa mais ou menos, na real, porque do mesmo modo que eu me preocuparia mais o seguinte, está caindo TradFi e cripto está caindo Beta 2. Sim. Aí para mim é pior. Nesse caso, cara, um dia recupera. Sei lá, divulgou o dado de setembro e não veio que favorecesse um corte. Acabou. Nego volta a porra toda. Que equities, obviamente, tem flows mais contratados, vamos colocar assim, sim, né? os flows passivos. Então, assim, eu acho que... Vamos ver como é que vão ser os próximos dias, mas eu acho que pelo menos para uma volta para um pullback, a gente está numa área ali que, porra, faz sentido. Tá, faz. Agora, rapaz, a gente ontem não, foi aquele papo até 107, velho, aquilo ali tá com tanta cara de um complacency shoulder no gráfico. Não, velho, muita cara de um complacency shoulder.
eu não tô nem conseguindo falar essa porra mais. E agora, caindo aqui, fazendo um fundinho um pouco mais, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo. Enfim, tomara que seja só um desvio É aqui. assim. Cara, eu acho que assim, a gente não pode se enganar. Eu acho que o resto do ano, 2025, não vai ser fácil. O preço tá feio. Fome que só é em dezembro. Puta, vai ter dado que não vai ser divulgado. Tem realmente questões ainda que são complicadas. Mas, pensando para 2026, eu acho que a situação está muito mais tranquila do que estava 2 meses atrás. Né? Um mês Sim. atrás, tudo tal. Eu acho que clareou bastante. Entretanto, no curto prazo você tem essas movimentações que são movimentações de humor de mercado. Né? Ah, não, eu ia cortar, não vai mais, então eu tenho que zerar tudo. Aquelas coisas clássicas do mercado. Ah, mas agora eu vou cortar de novo, então beleza, eu tenho que tomar tudo de novo. Então fica nessas idas e vindas. Mas o que é natural, faz parte do jogo, mas a gente tem que entender que, né, eu acho que mais importante é tentar pensar no segundo nível, né? Porque o primeiro nível não vai cortar, então beleza, tem que zerar tudo. O segundo nível, o terceiro nível né, da camada de pensamento, que é onde está, onde você consegue, de O fato, ter dinheiro. edge para gerar grana no mercado. E aí, puta, eu realmente não vejo um cenário em que a liquidez ela é destruída para 2026, pelo contrário. É, Eu acho, inclusive, que vai gerar distorções suficientes que vai dar uma merda grande em 26, eventualmente, mais pro final, 27 ou 28, não sei. Mas que eles vão fazer o máximo para estimular e conseguir o que eles querem, eles vão. Acho que isso é inegável, não tem cenário eu vi contra. até um cara postando hoje Eco Bubble no primeiro trimestre de 2026. Tá com cara. Se a gente vê esse último trimestre fraco, nojento assim, se ficar assim até o final do ano, tá com cara. E como você falou, eles devem gastar tudo o que eles têm de bala, o que eles têm e o que eles não têm, para tentar A salvar a bala eles criam, eleição. né? A É, bala eles criam. É esse o negócio. a A bala real é eles que, criam. assim, claramente deu sentir o golpe. Claramente. Sim. Né? Se você vê essas coisas sendo faladas assim, ao mesmo tempo, praticamente, na mesma semana, uma semana assim, na mesma. Porra, não é coincidência. Ele tá tentando falar, o cara tá lá com a casa e fala assim, porra, hipoteca de 50 anos. Vou conseguir comprar aquela casa lá que faltava um pouquinho, entendeu? É, Aí o cara vira e fala, não, ó, a gente vai diminuir aqui as taxas das hipotecas porque a gente vai mudar a regulação. Eu falo, porra, finalmente, do caralho, pá. É isso que o nego quer. Aí o é, cara fala, tem lá a porra da banana, né? O café, o cara, pô, café, todo mundo toma café, o café tá muito caro. Não, vou tirar a tarifa do café. Que sim. era algo que você não conseguia nem considerar há 2 meses, 3 meses atrás. O Trump saindo, tirando tarifa, ele botava uma alta para diminuir, né? Agora o cara vai zerar a Era, tarifa das coisas. É outro, é, assim, outro é outro cenário, né? momento. E ele não é um cara de demonstrar fraqueza, a não ser, tipo assim, ele sempre mostra que ele está melhor do que o que ele está. Então, se ele está demonstrando o mínimo de fraqueza, ele está muito preocupado. Ele está, tipo, literalmente na mão. Ele está mostrando o mínimo de fraqueza. Ele está. Qual é o nome? Tá preocupado, velho. Ele está preocupado. O Ah, VIX não tenho subiu dúvida. também 20% hoje. O Move também deu uma subida legal aqui. Saiu nenhum. Se tem alguma coisa, também não é nada absurdo. Rapaz, tá cortando com uma porra aqui pra mim, velho. Não sei se sou eu ou você. Eu acho que é. Eu acho que tá Acho que é o quê? talvez melhora. Agora. É porque não tá parecendo ser coisa da internet, sabe? Tá parecendo ser do processador. Computador. E eu fechei o Taco Belo. Deixa eu ver agora. Fala aí. Deixa eu fechar a Hyperlink, velho. É. Vou fechar tudo que é pesado, Mi.
Aí, melhorou. Pronto. Foi só que eu taco o velho Hyperliquid que eu tive que fechar. O VIX Só subindo três 20%. bombas, né? O VIX está subindo 20%, o MOVE está subindo bastante nas últimas. Do dia bastante. 31 de outubro, ele estava 65, está 81 agora. E engraçado, né? Tem subido o VIX, sem tanta volatilidade nos bons, né? Que mostra que é mais uma questão de o nego tá os yields estão apertando para lateral. Isso eu tava por fora do que poderia ser. O VIX tudo bem, tá subindo, que equities estão dando um mergulho. O Bitcoin chegou a lamber abaixo dos 98, mas já tá dando uma recuperadinha. A gente tem 3 dias seguidos, sessão americana maltratando legal. O que novamente mostra, né? Michael Diga aí. Pode falar. Não, eu falei que o Michael tinha até comentado que estava perdendo os 98. Justamente isso, que o problema tem sido a sessão americana, né? Ela tem pesado bastante, o que mostra que tem uma questão de fluxos também dos Estados Unidos, né? Dessa questão de, eu na dúvida se vai ter alguma coisa. Tem uma questão importante que no final do ano tem um tax harvest, né? Que o pessoal zera posições para poder gerar prejuízo, e aí às vezes recompra, às vezes não recompra, né? E aí, inclusive estão matando minha figurinha de gato, meu irmão. Ela desceu o desfiladeiro. E pense num cara que tá arrependido de não ter vendido isso aí. Quanto é que tá agora? 690 mil. Tava 600. Chegou a ser 1.600, né? Não, chegou 1.600, mas quando foi 1.600 eu não tinha nem cogitado. Tava 1.200 quando eu poderia ter vendido. Eu lembrava que era alguma coisa assim que eu lembro que você tinha falado. Tá 724 e o top offer 680. Rapaz, velho, eu sinceramente não tenho nada tipo assim a mais para acrescentar aqui, não. Eu acho que agora é momento de mercado de a gente, ter paciência. E o negócio que eu tenho pensado muito é que nada é imune. Mas eu não acho que a gente está em bear market, eu acho que a gente precisa de um choque, como a gente fala isso direto, de um choque, alguma coisa quebrar, para a gente entrar no bear market de verdade. Mas caso o cripto estivesse tentando olhar para coins que possam se beneficiar de um período, coins que não vão se prejudicar em caso de atividade especulativa cair. Que aí é um negócio que eu fiquei mais bullish ainda com a EtherFi, porque a receita do modelo do Nubank, ela já está pau a pau com o resto. E aí, tipo assim, o resto depende do preço do Ether. O staking é hoje, tipo, 40%, 45% da receita dos caras, que o preço do Ether, quanto mais o Ether cai, diminui a receita. Mas o Nubank, os caras não vão parar de gastar no cartão só porque o mercado caiu. A galera vai parar de tradar, mas a galera não vai parar de usar, tipo, o cartão. Isso aí. Então, é um negócio que eu tenho pensado. Não sei, assim, um outro token agora que teria isso. Eu acho que vão ser tokens mais de cartão, são boas. Um caso tipo Syrup, talvez, porque eles fazem alguns tipos de loan que são mais do mercado tradicional, né? Overcolateralizados, etc. A Maker também faz. Talvez esses casos assim, eu acho que são mais safe, sabe? Safe que eu digo, são menos impactados, né? Plasma no futuro, talvez, quando tiver o Neobank, mas por enquanto não. Plasma, eu acho que é uma. Pode falar. Pode terminar. Não, eu falo o seguinte, que até para de parar para pensar um pouco assim, cara de fundo esse BTC, hein? Tá. Pelo menos uma coisa que eu acho que... Tem duas coisas aqui, né? Primeiro que tá todo mundo achando que o ciclo de 4 anos deu. Sei lá, então assim, Tesla tá caindo por causa do ciclo de 4 anos.
Obviamente não, né? Então, assim, tem que saber, né, separar uma coisa da outra. E outra, a gente está vendo uma dinâmica que, na minha opinião, é uma das melhores dinâmicas desde DeFi em 2020, vai. Que é essa dinâmica de tokens, de projetos começarem a distribuir algum tipo, fazer algum tipo de mecanismo de accrual de valor para o token, né? Eu não sou dos caras que acham que tem que ser tipo Hyperliquid, distribui 99% e tal, não sei o quê. Eu acho que isso é loucura, também, inclusive. Eu acho que isso é eu acho que loucura. também é um caso extremo, que não é replicável e não é o ideal, né? Porque se o caixa que você gera ele não tem destinação nenhuma, isso quer dizer que seu projeto está, sua empresa, vamos tirar projeto, sua empresa está num ponto de maturação, né? E aí, isso é uma questão de ciclo de empresarial banal. Você aprende em qualquer faculdade, qualquer negócio. E aí, se você pegar os exemplos, por exemplo, da Amazon. A Amazon é considerado o melhor exemplo de todos, por quê? A Amazon não dava lucro há bilhões e bilhões, e passou vários e vários e vários anos sem dar R$1 de lucro. Foi 20 anos sem distribuir dividendos. Exato. E todo o free cash flow que eles tinham operacional era reinvestido, né? E aí o que aconteceu? Se tornou um monstro que né? Nunca é bom generalizar, mas esse é um exemplo mais gritante, né? A Apple, por exemplo, passou a pagar dividendo, tomar dívida, pagar dívida tem pouco tempo. Deve ter 4 anos, talvez. Então, não tem, é natural, né? Mas você ter algum tipo de mecanismo que gere um accrual de valor é algo que em cripto, a gente tinha alguns casos, mas era algo difícil de você colocar de pé em cripto. Bem difícil. E a gente agora caminha para uma situação em que isso está se tornando mais a norma, né? Obviamente, nem todo projeto vai conseguir fazer isso, nem todo projeto relevante vai conseguir fazer isso, porque você precisa gerar receita e tudo mais, mas pelo menos mudou um pouco o modo de pensar. Eu lembro no último ciclo, quando o cara falava assim, não, vou dar um jeito aqui de botar receita para curar pro token, não sei o que, a pessoa fala, não, mas aí tem price to earnings, tem múltiplo, tem pay alguma porra. Aí não, tem um cap no valuation. Então vamos tirar essa merda, porque aí não tem cap valuation. Na época eu olhei e falei, cara, isso aqui é uma conversa, entendo o ponto, mas isso aqui não vai durar muito tempo, né, sendo dessa forma. Então eu acho que, assim, dentro da situação ruim que a gente passou aí, etc., tem coisas interessantes acontecendo. Essa dinâmica, né, de valor para o token, eu acho que é uma dinâmica que ela é muito relevante, que ela veio para ficar, não vai mudar. Teoricamente ela vai ser um pouco mais latente, outras menos, mas ela veio aqui para ficar, e que eu acho que vai ser muito positivo para a cripto daqui para frente. Diga aí. Não, eu também acho, e teve um post do Felipe Montealegre, o Theia Research, não sei se você tá ligado quem é, Sei. ele falou que a gente está perto do fim de um bear market de 4 anos para tokens. Isso aqui é o mais óbvio, você entender que a gente está no bear market de token, enfim. E aí fala do marco que é a Uniswap ter feito essa mudança porque a Uniswap, eu já xinguei o token Uni aqui nas nossas lives várias vezes, era a caracterização do que estava errado na indústria, em termos de valor agregado para o token. Era a equity ganhando dinheiro, token holder se lascando e você um conflito de interesse claro. A gente já teve essa discussão em live, já teve essa discussão lá no grupo também, e é um negócio que é uma mudança é um shift de paradigma muito grande, eu acho, velho. Que é mais um que está se juntando a Morpho, que a equity não vai ter nada. A Ethena, existe o Labs, mas o Guy até comentou no meu podcast também, que não tudo vai também token. Então, essa dinâmica que você comentou aí, eu acho que é um marco. Eu acho que o mercado está um pouco subestimando os efeitos de segunda ordem disso. Concordo. Eu acho que isso está sendo subestimado. O Antaether até, que é um cara... Eu achei que eu tinha silenciado ele, inclusive, mas
apareceu o Felipe comentando aqui, e aí ele botou, acredito no princípio, mas eu acho que está muito cedo, concordo que tem um pouco cedo, founders dão receita para token holders, porque se eles fizerem isso, eles vão fazer mais dinheiro dumpando os tokens na cabeça dos outros do que mantendo toda a receita. Especialmente com o revenue meta, muito fácil de você engenhar um exit pump, e a melhor parte é que eles podem comprar de volta no bear. Eu repostei isso aqui, falando que a maioria dos founders ele distribui receita de token para os holders, né, não porque eles podem, a maioria, não só porque eles podem vender mais moedas, mas porque é uma forma de mostrar que eles se importam com o token. Os tokens eram todos inúteis. É uma forma de você assinar, não, velho, eu tô com vocês aqui, se esse negócio cair, eu tô afundando no navio com vocês. Eu não tô comprando mansão, não. Que nem o fundador da Curve e o da Synthetics. Então, eu acho que está cedo realmente, mas está sendo muito subestimado os efeitos de segunda e terceira ordem dessa mudança da Uniswap. Das paradas. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui para trazer. O Gustavo comentou: tudo vai de vala menos hype. Hype realmente estava num price action nojento também, mas tá segurando até razoável, tá em 38, mesmo preço de ontem praticamente, tá caindo 1% hoje, tá segurando bem. Tá segurando bem. Agora sim, ainda tá tradando lá, porque minha conta eu tenho muito referral da época que só podia entrar com referral. E porra, ontem eu abri, eu tinha $50, hoje eu abri tinha 40. Então assim, isso de um dia. Então, a atividade tá tendo. Não. E também, mas atividade o cara já era mais buyback, né? Faz sentido que esteja, né? E teve a gente teve aí o que deu uma matada no PA foi a parada do Tecno Revenant há um tempo atrás, que ele tinha uma posição, acho que, sei lá, acho que era 300, era 400 milhões de dólares, que ele tava vendendo todo dia. A gente teve ontem a parada do que o HLP perdeu grana no ataque da Popcat, que assim, expôs uma pequena falha de design, mas não chegou a colocar o Vault sob risco de liquidação, que nem o Jelly Jelly, e também é algo que é do mercado, velho. É um Vault market maker. Market maker pode perder dinheiro em alguns momentos. Exatamente, então, parte da modelagem dos caras, inclusive. Não é risk-free o negócio. Tipo assim, se fosse risk-free, você ia botar todo o PIB Globo Mundial lá nesse negócio e ia falar, não, vou fazer mercado aqui e vou crescer e engolir o mundo, tá ligado? Então, tem isso. Projeto, velho, que eu visto rumores, comentários de que a Pendle vai ter uma mudança no tokenomics. Eu tenho visto isso no Twitter. O Tien, ele tinha falado no podcast que ele foi no Zero X Research que ele ia fazer isso, mas que ia demorar. Só que esse podcast foi no começo do ano. Então, a Pendle acho que pode ter alguma mudança. A Boros está ganhando uma atraçãozinha. E o token da Pendle, ele tá num range gigantesco, eterno, mas, velho, é que... Olha pra isso aqui, velho. O gráfico semanal da Pendle. Vou tirar o RSI aqui. Olha o gráfico semanal da Pendle, velho. Nossa. Cara, teoricamente tá na hora da compra aí, hein? Tá no furo do range. Tava olhando isso ontem, ó. A última vez, tipo assim, ele teve isso aqui, um candle semanal que ele nem fechou abaixo, e teve dois, que fechou aqui abaixo de um preço que a gente não via desde janeiro de 2024, velho. Então, assim, 2 é o fundo de Pendle porque aqui são só wicks semanais, aqui é só week. O fundo de Pendle desde 2024, de janeiro, é $2. Então, assim, e é um cara que tá ganhando tração. O modelo de Tokenomics eu acho uma merda, eu não gosto. Eu acho que é uma forma ruim de você
distribuir receita. Não acho que é uma forma interessante. Eu acho que está na hora de mudar também. ETFI caiu abaixo de 1. Etena caindo abaixo de 30 centavos também. Etena também é um que está aqui também perto das regiões de fundo. A não ser que a gente entre no bear market apocalíptico, isso aqui tem, sei lá, tem mais, acho que 15% De queda. de queda aqui, tipo, relativamente provável, digamos assim. Então, também aqui tá num ponto, Pendulum tá num ponto mais interessante, mas a Etena também, historicamente, está num ponto interessante. Você olha para, porra, a ETFI tá 90 centavos aqui. Os caras tá sendo, o múltiplo dos caras tá quase, tá menos de 10. Se você pegar de market cap, os caras estão com o buyback mais violento. É um negócio assim. Eu acho que o downside disso aqui para bear market brutal, estilo 2022, é 50%, velho. É 50%. Que para um altcoin não é tanto. Se você pensar que, porra, o Bitcoin tá cheio de maluquice aqui. Mas se olhar o Bitcoin aqui, o que é uma queda para bear market, na minha opinião, é aqui, 75 mais ou menos. O fundo de abril. Bear market fudido. Então, assim, é uma altcoin que. Eu comprei até um pouquinho de Bitcoin hoje, mas um altcoin que. Um altcoin que me dá 40% de drawdown, tipo, no pior cenário. Claro que isso aí não é sem contar cisne negro, sem contar outro tipo de coisa. Mas só pensando em situações normais de mercado, eu acho que é mais interessante do que tipo, o Bitcoin me dando um drawdown máximo de 25, alguma coisa assim. Eu comprei um pouquinho de cada. Hoje, ontem, umas mãozinhas leves. Eu tô comprando um pouquinho. Cada dia que a gente fica nessa lenga-lenga aí, eu tô comprando um pouquinho, tipo $500 de ETFI e de Bitcoin. Fazendo o famoso DCA. Exatamente. O DCA, tipo, cada dia que você tem você vê o mercado, quanto mais nojento, aí você faz uma comprinha. Ah, não tá mais nojento hoje, para de comprar. Ficou nojento de novo, compra de novo. Tortura psicológica, compra. Paz, alívio psicológico, segura. Tortura psicológica, compra de novo. Mas é isso. Não tem mais pergunta. Beleza. Também tenho que ir. É isso, valeu, irmão. Boa sorte. Valeu. Na sua caminhada aí, sucesso. Amanhã. Valeu. Amanhã estamos aí. De volta aí. Porque é o último, Valeu, pessoal. Cash. O último cash. Valeu, pessoal. Espero que tenham conseguido ajudar vocês nesses anos todos de cash, com convidado, cacete. Foi muito bom. Mas na hora de dar uma mudança aí, que vai ser boa para mim, acho que também vai acabar sendo bom. Então, nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu.